nesta noite, meu Pai, te glorificar e te bendizer. Verdade, meu Deus. Toma abençoa, a tua igreja Senhor, nas tuas mãos, meu Pai noite, querido, Jesus. Pai amado, diante da tua presença, Aleluia. Senhor, que apresenta a tua serva Verdade, nas tuas meu mãos, Deus, usa ela para com que o grande Senhor poder e continue autoridade, usando meu como o Senhor Deus. tem usado, Verdade, em nome de Jesus. Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Aleluia. Com toda a liberdade. Oh, Deus Aleluia. Cumprimento todos Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Glória É uma a passagem Deus. muito conhecida da igreja. Mas Santo é o teu nome, Jesus. essa palavra é viva, né? Graças a Deus. E eu creio que o Senhor tem algo para mim. Glória a Deus. Aleluia. Diferente de todas as outras vezes que lemos e ouvimos essa palavra. Verdade, Deus. Porque a tua necessidade hoje também é diferente. Né? Aleluia. 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinham avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são o que estão conosco do que estão com eles. É Amém? verdade, meu Os Deus. irmãos vão Aleluia. tomar assim, eu vou estar louvando ao Senhor e entraremos então nessa palavra Aleluia. maravilhosa Glória a que o Deus. Senhor tem para mim e para você nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Te glorificamos neste lugar, Senhor. Glória a E que possamos Deus. estar amarrados à tua palavra. E não nos esqueçamos que ela é fiel. E que o Senhor cumpre cada vírgula, cada ponto a nosso respeito. Aleluia! Aleluia. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Oh, aleluia! Deus não vê como homem vê, aleluia.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Deus. Do vento e disse em aumento, tu vês o bravo mar e disse-lhe céus são pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores que o meu. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores que os meus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Faz-nos entender o teu propósito, Senhor. Aleluia. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército encerrou, ele viu além daquela dor, vai viver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. E agora me filha me cantará. Como o Senhor te dizer nessa noite, é que eu te dou um pela tua mão direita, e eu não me esqueci de nada que eu te disse. Eu vou cumprir diretamente de dentro do meu coração. Glorifico o meu nome, porque eu não vou dar todos os meus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Santificado é o nome do Senhor nessa noite. Oh, Deus É a promessa que Ele te fez. Creia nas palavras que Ele te disse. Que o barulho do mundo não te ensurdeça para a voz do Senhor. Aleluia. Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, com a sua promessa. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu e achamos que podemos engavetar os sonhos que Ele tem para mim e para você. O propósito pelo qual Ele nos chamou. Mas aquele que nos chamou é aquele que cumpre, é aquele que cuida, é aquele que está na sua voz. Se Ele falou que Ele vai te honrar, se Ele falou que Ele vai te levantar, que o Senhor abre os nossos olhos espirituais nesta noite para enxergar aquilo que Ele tem para mim e para você. Oh, aleluia! Ele não te abandona, Ele cumpre, aleluia. Declare para o Senhor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz-nos ver além dessa dor. Oh, aleluia, sei que nunca me abandonou, faz-me ver além dessa dor. Aleluia. Glória. Deus fiel, aleluia. Deus Glorificado e exaltado é o nome daquele Glória a Deus. que nos chamou para a sua grande obra. Nós vemos nessa noite, irmãos, uma passagem muito conhecida da igreja, uma passagem que eu gosto muito de meditar, porque às vezes a nossa fé ela se abala, né? E aí, quando a gente lê essas palavras na Bíblia Sagrada, e percebemos que não é porque eu não vejo que o Senhor não está. É verdade. Não é porque eu não contemplo que Ele não tem trabalhado.
E isso está muito nítido nessa palavra. A Bíblia vai nos dizer que o rei da Síria, ele se levanta contra o povo de Israel. E o povo de Israel, ele era um povo que tinha dias de paz e tinha muitos dias de guerra, né? Era um povo muito perseguido, não só pelo chamado que eles tinham, mas muitas vezes pela sua própria desobediência. E a Bíblia vai nos dizer então que o rei da Síria decidiu em seu coração atacar a Israel. E a Bíblia vai nos dizer que ele se reunia ali com os seus homens e ele decidia entre eles estratégias que o povo e o rei de Israel não conheciam, mas que o Senhor conhecia. Porque nada está oculto aos olhos de Deus. Não há um lugar em que o Senhor não esteja, não há uma palavra que ele não ouça. E eles armavam ciladas e armadilhas para destruir a Israel. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor revelava a Eliseu aonde eles estariam e o que eles estariam fazendo. E hoje não é diferente nas nossas vidas, irmãos. O Senhor, ele sempre está nos alertando, ministrando ao nosso coração. Muitas vezes nos encontramos com o coração contrito, com o coração pesado, e é o Espírito Santo nos convidando para lá. Porque há batalhas que a gente não vence com armas, nem com escudos. Vencemos através da oração. E muitas vezes o Senhor nos dá livramentos por minutos, por segundos, por algo que às vezes você ia saindo e esqueceu e teve que voltar. E às vezes aquilo te irrita, tem que voltar em casa, e muitas vezes é o Senhor te dando um livramento. E a Bíblia vai nos dizer então que o rei chamou os seus homens e disse para os seus homens: mas quem é dentre nós que está entregando os nossos planos para Israel? Quem é o traiçoeiro? E a Bíblia nos diz então que um dos homens do rei da Síria olha para ele e fala: não há traidor entre nós. O que acontece que é o que tu fala na tua câmara, eu sei, lá no teu oculto, no escondido, que ninguém ouve, que ninguém vê, ele sabe. Aleluia! Aleluia! E ele vai e revela a Israel, e eles conseguem então livramento. E a palavra de Deus nos diz que aquilo causou no rei uma fúria muito grande. E ele manda que o seu exército então vá buscar aquele homem, aquele profeta. E a Bíblia nos diz que Eliseu estava lá na sua casa, descansando, ele com Geazi. E quando Geazi acorda cedo, ele olha pela janela e ele vê um grande exército, porque verdadeiramente o rei da Síria havia enviado um grande exército para aquele lugar. E o moço de Eliseu, então, vendo pelos olhos carnais aquele grande exército, ele chama a Eliseu e diz: o que será de nós, meu Senhor? E Eliseu olha para aquele menino, para aquele jovem, para aquele homem, e fala para ele assim: muitos mais são que estão conosco do que o que estão com ele. Porque o Eliseu, ele tinha visão espiritual. E a Bíblia vai nos dizer que, óbvio, né, Geazi não estava vendo nada. E a Bíblia diz que Eliseu, ele faz uma oração. E ele pede para que o Senhor abrisse os olhos espirituais de Geazi, para que ele enxergasse o exército de Deus, enxergasse a providência de Deus na vida deles. E que essa seja a nossa oração nessa noite. Para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver além daquilo que é carnal, além da nossa dificuldade, além da nossa limitação, enxergar aquilo que Deus
pode fazer. Glória a Deus. Quando eu oro, eu sempre falo para o Senhor nas minhas causas: eu não posso, tu podes. Eu não faço, tu fazes. E precisamos crer assim, que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor Ele pode. Aquilo que eu não vejo, Ele vê. O coração que eu não sondo, Ele sonda. Aleluia. Por isso que muitas vezes, inexplicavelmente, sentimos a necessidade de estarmos em lugares, e da mesma forma sentimos a necessidade de não estar em determinados lugares, porque o Senhor vê o que eu não vejo. Ele enxerga além do sorriso, Ele enxerga além do abraço, Ele enxerga além muitas vezes daquele aperto de mão. Ele enxerga a intenção do coração, porque nem todo mundo que abraça, que beija, ama a gente de verdade, né? Muitas vezes a maldade está oculta aos nossos olhos, mas ela nunca estará oculta aos olhos de Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio que quando a gente dobra o nosso joelho e a gente ora, né? Afasta de mim, Senhor, todo mal. E aí, muitas vezes nós vemos pessoas se afastando e a gente acha que nós estamos sendo abandonados. Mas muitas vezes eu agi daquilo que eu não vejo, mas Ele viu. Daquilo que eu não sei, mas Ele sabe. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que quando os olhos, né, de Geazi se abriram e ele viu o grande exército que estava com eles, né, ele se animou exatamente, achou que aquele exército ia destruir os sírios. E a palavra de Deus nos diz então que, aqui no 17, e orou Eliseu, ele disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros e fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E quando a gente analisa, né, esses dois versículos, da mesma forma que o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o agir de Deus nas nossas vidas, Ele também tem poder de cegar os nossos inimigos. Porque no mesmo instante em que Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos espirituais do seu moço, para que ele pudesse enxergar aquilo que Deus estava fazendo, porque às vezes Deus está fazendo e nós não estamos enxergando, mas isso não significa que Ele não está fazendo. É verdade, Deus, eu creio, Jesus. Quando a gente coloca o café ali na cafeteira, você vê o processo do café? Você vê o café saindo pronto. Isso quer dizer que não está acontecendo? Está acontecendo. Quando a gente coloca o nosso bolo no forno, o meu forno não tem aquela lâmpadazinha, né? Eu não vejo. Mas eu sei que você confia na tua cafeteira? Você confia no teu forno? Você confia na tua panela de arroz? Que se você colocar o teu arroz e você programar na tua panela de pão, que se você colocar o teu pão e programar na hora certa, vai estar pronto? E por que você não confia no teu Deus? É verdade. Tem a tua cafeteira, tem a tua panela de pão, tem a tua panela de arroz, mais poder e mais controle do que o Senhor? Não, amados. Meu Deus. Mas muitas vezes confiamos em coisas feitas por homens e não confiamos na mão do Senhor, na promessa, naquilo que Ele disse. Se a tua panelinha de pão falar para você que às 8 horas da manhã ela te garante que o pão estará pronto, você dorme tranquilo. E por que quando o Senhor fala para você, eis que te manda a providência, você perde noites de sono? Verdade, Deus. Quem tem mais poder? Quem tem mais controle? Aquilo que o homem fez ou o Criador de todas as coisas? Aleluia. Eliseu viu o exército porque havia nele fé para ver
poderia fazer. Muitas vezes o Senhor não nos mostra, porque não cremos, irmãos. Não temos fé o suficiente para acreditar naquilo que Ele pode fazer. Às vezes o Senhor tem um milagre tão grande para operar na minha e na tua vida, mas se Ele falar para a gente, a nossa incredulidade é tão grande que às vezes atrapalha o milagre de acontecer. E muitas vezes é por isso que Ele não nos conta e nos deixa no silêncio, porque não cremos na sua voz. A Bíblia diz que aquele que crê vai até Ele, né? Busca, vai até a sua presença. E a Bíblia nos diz que o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele contemplou aquele grande... Meu Deus, o que ia ser desse homem se não fosse Eliseu, né? Porque, meu Jesus amado, era tribuladinho, né? Perdi o machado, pegou lepra, quase que morre, porque se fosse pela fé de Jesus, aquele exército tinha entrado lá e tinha matado tudo, né? Como é bom ter pessoas mais espirituais do que nós nesse lado, né? Porque às vezes a gente está meio capingando e aquela pessoa dá uma injeção de ânimo e sacode e nos coloca de pé de novo. E a Bíblia diz que os olhos de Jesus se abriram e ele viu, né, aquele grande exército. Eu acredito que Eliseu permitiu, orou ao Senhor para que ele visse pelo que iria acontecer depois. Porque ele já conhecia a fragilidade do seu moço, o medo, a falta de confiança no Senhor. Então ele falou assim, eu vou orar a Deus para ele ver quem está conosco, porque nós vamos passar no meio desse exército. E se ele não souber quem está conosco, ele vai fraquejar. Vai fazer igual a mulher de Ló, vai olhar para trás e vai se tornar uma estátua de sal, de incredulidade, né? Talvez sair gritando, correndo. E a Bíblia nos diz então que Eliseu, depois que abriu os olhos, espirituais, glória a Deus, porque havia espiritualidade nele, né? Ela precisava ser despertada, porque há em nós, né? O Espírito Santo, ele habita na gente, e muitas vezes o Senhor usa alguém para abrir os nossos olhos espirituais, né? Para nos despertar espiritualmente para aquilo que já está em nós, porque a providência já estava ali, e a providência não era só para Eliseu, era também para o seu moço, mas ele não estava contemplando. E a Bíblia nos diz que Eliseu ora novamente e pede para que o Senhor cegasse, né, o exército da Síria. Pense, irmãos, tu acha que se Geazi não tivesse visto o exército espiritual que estava ali em volta dele, ia passar no meio daquele povo? Os soldados tudo armado, com lança, com sangue no olho, como diz por aí. E aí, ele não ia. Ele não ia, irmãos. E às vezes o Senhor tem que nos permitir ver coisas para crermos que Ele pode, que Ele faz. Por isso a importância de contarmos os nossos testemunhos e de ouvirmos, de estarmos atentos aos testemunhos, porque isso é o quê? É abrir os nossos olhos espirituais e saber que Ele faz, que Ele pode. E a Bíblia nos diz então que cegou aquele povo e Eliseu conduziu aquele povo lá para o meio do exército de Israel. Vê? Aqueles que estavam armando emboscadas foram emboscados pelo poder de Deus, porque Ele tem esse poder de muitas vezes as pessoas quererem armar ciladas contra nós, quererem praticar o mal contra nós, e às vezes o Senhor permitir que essas pessoas estejam na palma da nossa mão. E o que vai diferenciar você dele é a tua atitude, porque o mal que está no outro não pode me contaminar. Eu permito que o mal que está no outro me contamine. E a Bíblia vai nos dizer que os homens se cegaram tudo. Quando se abriu os olhos, estava no meio do exército de Israel. E aí o rei fala, né, para Eliseu, e aí, vamos aproveitar e vamos acabar com tudo. E aí Eliseu disse que não, né, que os despedisse em paz. Porque nem sempre
Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: a justiça de Deus não opera por meio da nossa vingança. Então, por mais que aos nossos olhos, seja justo, nós queremos nos vingarmos e ver a caída do nosso inimigo. A justiça de Deus jamais vai operar por meio da nossa vingança. E a Bíblia diz então que Eliseu fala para eles: não vamos matar ninguém não. Despede eles em paz e que eles voltem para que o rei da Síria, saiba que Deus é Deus e que o Senhor ele faz como ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer. E ele ainda disse que o Senhor daria livramento àquele povo, independente de ferir ou não aquele exército, porque Deus é fiel, E a Bíblia diz que, olha só o que eles fizeram com os inimigos, irmão, olha. Tem que estar com um tutano cheio de Jesus mesmo. Quando o rei de Israel viu, ele disse a Eliseu, assim, lá no 21, ferir os eis, meu pai, olha só. Mas Eliseu disse para ele assim: não os ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apressou-se um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediram, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Aleluia. Porque no Senhor está a sabedoria. Talvez aos olhos do rei de Israel, matar aqueles homens, que o Senhor havia entregado em suas mãos, seria mostrar força. Seria uma forma de mostrar poder para o rei da Síria. Mas, quando eles fizeram o oposto, não mataram aqueles homens, alimentaram e os mandaram de volta. Trouxeram o quê? Paz. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o rei da Síria não entrou mais na terra de Israel. Porque nós não podemos combater a guerra com guerra. Combatemos a guerra com paz. Glória a Jesus. E muitas vezes, a gente enche o peito e fala: Deus vai cobrar, Deus vai matar, Deus vai fazer. E muitas vezes o que o Senhor quer é a salvação daquela pessoa, é a salvação daquele povo, Porque quando o Senhor envia Jonas a Nínive, que ele nem queria ir, porque ele não queria que o povo se arrependesse, porque era um povo mau, havia matado muitos profetas. E quando ele entra aí naquela cidade, ele começa a declarar que o Senhor derribaria aquela cidade em 3 dias. Eu acredito que quando ele falava aquelas palavras, havia alegria no seu coração, porque ele verdadeiramente acreditava que finalmente aquela cidade seria destruída. Mas havia um plano diferente do Senhor. Porque a Bíblia diz que o inferno ele não foi criado para o homem. Não. O inferno foi feito para Satanás e seus adeptos, seus anjos, Aqueles que caíram, aqueles que se rebelaram contra Deus. Então, o Senhor, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele sabe que esse se perdeu. Mas a alegria no céu quando um morre, Um santo de Deus morre, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, porque ele vai voltar para o seu lar. Esse não se perde mais, a gente costuma dizer, Quando um cristão, uma pessoa que serve a Deus morre, a gente chora, óbvio, pela saudade, pela ausência. E a gente fala assim, esse não se perde mais. Então, tem muito mais prazer o Senhor na morte do justo do que na morte do ímpio.
porque o justo retornará para ele. Mas o ímpio não tem mais esperança, né? E às vezes nós agimos como o rei de Israel. Queremos destruir, né? Queremos lançar o ímpio no inferno. Volta logo, Jesus. E às vezes assim, é claro que eu almejo a volta do Senhor. É claro que nós esperamos por essa vinda, porque senão não estaríamos aqui. Mas o meu coração também dói, porque se ele voltasse hoje, quantos ficariam? Eu creio que é isso que ainda segura o Senhor Jesus em não descer. Porque a vontade dele é estar conosco. A vontade dele é colher os frutos que ele regou com o seu sangue. É colher os frutos da sua morte na cruz do Calvário. Mas eu creio que quando ele olha para a terra e vê aqueles filhos da perdição que ainda não encontraram a Jesus, ele não quer que nenhum se perca, né? Mas que todos sejam levados ao arrependimento. E quando a gente olha para essa passagem de Geazi, e a gente olha para a vida de Eliseu, eu continuei estudando a respeito. Tem uma passagem aqui no livro de Reis também, que fala sobre a Sunamita, né? Glória a Deus! Essa passagem da Sunamita é uma passagem muito bonita, porque a Bíblia diz que Eliseu está passando, né, peregrinando, e ela fala para o esposo dela que ali vai um santo homem de Deus. E ela diz para o esposo dela assim: façamos, né, um quarto para ele, para que ele possa habitar. E a Bíblia nos diz que ela faz com todo carinho aquele lugar para que Eliseu habitasse. E quando Eliseu passa a ficar ali nos dias em que ele estava, né, pela cidade dela, ele fala para Geazi. Engraçado que Eliseu estava com Geazi, mas ela não disse, né, 2 santos homens de Deus. Porque nem todo mundo, né, que anda com pessoas espirituais são espirituais. Estão tendo a oportunidade de se tornarem espirituais, mas nem todas são. E a Bíblia nos diz que Eliseu olha para Jesus e ele fica grato, né, pela atitude daquela mulher, e ele fala assim: não tem nada que eu possa fazer? E aí Geazi olha para ele e fala assim: ela tem de tudo, né? Ela é uma mulher que ela tem boas posses, tem o seu esposo, mas eu não vi filhos. E a Bíblia nos diz então que Eliseu chama aquela mulher e ele diz para ela que dali a algum tempo ela daria luz a um filho. E realmente se cumpre a palavra que ele falou para ela. E a Bíblia nos diz que passado alguns anos o menino cai doente e vem a morrer. E a Bíblia nos diz que ela vai ao encontro de Eliseu. E ela olha para Eliseu e diz assim: eu te pedi, te pedi algum filho? Aleluia, Jesus. E muitas vezes nos encontramos no lugar dessa mulher. Glória a Deus! E falamos para o Senhor: te pedi, Senhor, esse ministério. Te pedi, Senhor, esse dom. Te pedi, Senhor, essa família. Te pedi, Senhor, sou. Mas o Senhor, Ele tem um propósito em tudo. Naquilo que pedimos e naquilo que não pedimos. E se muitas vezes aquilo que o Senhor te entregou, talvez que você nem tenha pedido para Ele, e talvez está numa cama, talvez não uma cama física, mas uma cama espiritual, e você olha e fala assim: Senhor, aquilo que eu não te pedi morreu, mas tem me causado dor, essa morte. Eis que o Senhor disse para mim e para você, que nas mãos dele está o poder de vivificar tudo aquilo que ele nos entregou. Aleluia! Que aos olhos do homem não há vida, aos olhos do homem acabou, mas para o Senhor ainda há esperança. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a obra de Deus, ela é completa. E a Bíblia vai nos dizer
Geazi na frente. E a mulher disse, não. Tu vai junto. Tu vai junto. Porque ela reconhecia, né? Em Eliseu, um homem de Deus. Ela reconhecia a intimidade que ele tinha com o Senhor. Aleluia, Jesus. E é engraçado isso. Que acontece assim. Existem situações na vida da gente que parece que a oração daquela pessoa vai fazer a diferença. Existem pessoas, e que nós possamos ser essas pessoas. Existem pessoas que vão te dizer a mesma coisa que todo mundo já te disse, mas que quando ela te diz, é diferente. A condução do Espírito Santo é diferente. Glória. Todo mundo fala para você assim, ó, vai dar certo. E você recebe aquela palavra. Mas aí existem pessoas chamadas por Deus, espirituais, que pagam o preço, que buscam essa intimidade com Deus. E aí quando essa pessoa fala, aí você crê. Porque você sabe que ela tem intimidade com Deus. Aleluia. Ou às vezes você quer fazer alguma coisa e você quer o conselho de alguém. E às vezes um monte de gente te falou um monte de coisa. Mas aí o que aquela pessoa te diz, você crê. Porque você enxerga Deus na vida. Você sabe que ela não fala de si. Ela fala de Deus. Através de Deus, né? Existem essas pessoas. Poucas ainda. Mas existem. E Eliseu era essa pessoa. E a mulher disse, não, foi tu que falou para ele sair. Mas agora tu vai lá resolver. E a Bíblia diz que ele foi. E que o menino ressuscitou. E é tão bonito, irmãos, que o Senhor, Ele não faz nada por acaso. As coisas que Deus faz na minha e na tua vida não são decisões jogadas ao vento. Tudo é muito costurado como uma grande rede. E a Bíblia diz que na terra daquela mulher ia ter uma grande fome. Olha só o bem que essa mulher fez para esse profeta. Quantos frutos ela colheu de uma semente, né? Por isso que diz, né? Que a boa semente, ela dá 100 vezes mais. Talvez quando ela fez aquele quarto para o homem de Deus, ela fez porque ela quis fazer o bem, nem imaginava o que ela ia colher a partir daquilo ali. E a Bíblia diz, então, que houve uma comunhão entre Eliseu e aquela mulher. E é muito bom, irmãos. Nós temos comunhão com pessoas que têm comunhão com o Pai. Que andam lado a lado com o Pai. Porque às vezes nosso filho está meio tapadinho de cera, mas aí a fiação dele está melhor. E às vezes através do mesmo jeito que você pode ser abençoado por andar com pessoas abençoadas, você também pode ser atribulado por andar com pessoas atribuladas. Essa é a realidade. Porque a gente começa a ver com os olhos das pessoas com quem a gente está. Por que Geazi conseguiu se abrir os olhos espirituais dele e enxergar aquele grande exército que Eliseu já via? Porque ele estava andando com alguém espiritual. Se ele estivesse andando com alguém carnal, o único exército que ele enxergaria seria o exército da Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, que os maus costumes corrompem os bons. Por isso que o Senhor fala, não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores. Por isso, porque há uma influência muito grande, física e espiritual. E precisamos procurar sermos influenciados pelas coisas que vêm do céu. E a Bíblia diz que Eliseu, então, ele alerta aquela mulher. E fala, ó, peregrina em outras terras, porque aqui haverá grande fome. E ela vai. E a Bíblia diz que ao passar de alguns anos, ela volta para aquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer, então, que
quando é lá no capítulo 8, a sunamita volta para sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Então, por 7 anos, ela saiu da sua terra e foi para a terra dos filisteus, porque o homem de Deus, a qual ela tinha como amigo, que ela tinha intimidade, alertou ela. Irmãos, e é verdade, sabia? Quando a gente anda com pessoas espirituais, pessoas que servem a Deus, eles nos alertam, até das amizades, das conversas. Eles falam assim: vigia é muito bom, irmãos. Andarmos com pessoas que têm visão espiritual. E a Bíblia diz então que ela ficou 7 anos lá na terra dos filisteus. E aí ela voltou. A cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras, porque ela abandonou tudo e foi-se embora. E aí, óbvio que por 7 anos tomaram conta das terras dela. E então, ora o rei, e olha só como eu disse para vocês, nada por acaso, tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende, às vezes o Senhor nos coloca em lugares e a gente não entende. Há um propósito. Precisamos estar com os nossos olhos abertos. Há um propósito. O Senhor coloca pessoas no meu caminho e digo: meu Deus, misericórdia. Há um propósito. E aí, olha quem que estava lá, o tal do Geazi. O rei que falava Geazi, moço do homem de Deus, eu estou lendo no 2 Reis 8:4, tá, irmãos? Conta-me, peço-te, todas as obras que Eliseu tem feito. O rei estava curioso a respeito das grandezas, né, que o Senhor fazia através de Eliseu. Então, assim, embora Geazi não era a pessoa mais espiritual, ele tinha o seu papel. E o papel dele era o quê? Testemunha, para que pudesse testificar daquilo que o Senhor fazia através da vida de Eliseu. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que isso sucedeu porque, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e de todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Olha só. Glória. Deus chega atrasado? Deus faz tudo na hora e no momento certo. Aquela mulher chegar ali, tanto serviu para testificar daquilo que Geazi estava falando, porque agora era prova. Desde que o morto que havia ressuscitado estava na frente do rei. E aquela mulher passou a ser conhecida. Aleluia. Conhecida pelas obras, conhecida pelo que o Deus fez na vida dela. E essa, irmãos, é a melhor fama que eu e você Verdade. podemos ter. Ela poderia ser conhecida como aquela que voltou e não tinha mais nada.
aquela que foi peregrinar em terras estranhas e que quando voltou tinha que se humilhar para receber aquilo que ela seu. Mas ela foi conhecida como aquela que viveu o milagre. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que Deus fez na vida dela serviu para que ela tomasse posse de tudo aquilo que era seu. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. E nada é por acaso. Meu Deus. Não foi por acaso que Geazi estava lá de Eliseu. Não foi por acaso que ele viu aquele grande exército. Não foi por acaso que o Senhor preparou o tempo para que aquela mulher voltasse e que instigasse o rei. A curiosidade foi como aconteceu com Ramã, né? Glória a Deus. Esther e Mardoqueu, né? Mordecai, Mardoqueu, depende da pronúncia. Que a Bíblia diz que o Senhor tirou o sono do rei e que ele se interessou em saber os atos que haviam acontecido e leu lá o que Mordecai ou Mardoqueu havia feito. E que através daquele registro, todo o povo foi salvo. Porque alguém fez alguma coisa. Meu Deus. E tudo aquilo que a gente faz fica registrado. Se não pelos homens, mas por Deus. Assim foi com essa mulher que fez por Eliseu, recebeu a bênção do filho, recebeu o milagre, né, da ressurreição. Assim foi com Mordecai ou Mardoqueu, e assim é com você e assim é comigo. Tudo aquilo que fizemos para o Senhor está registrado. Aleluia. E no tempo certo e na hora certa, Ele nos recompensará. Eu creio. Temos que estar firmados Glória a Deus. que coçava as suas feridas com cacos, mas que se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. E o versículo continua dizendo: ainda que sem pele, com carne, eu verei o agir de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele é fiel. Verdade. Ele é fiel, irmãos. E Ele sempre tem providência para a minha e para a tua vida, né? Como foi louvado aqui o Deus de Israel, que fala que eu venho te falar de um Deus tremendo, que está lá em cima no céu. Ele é o santo verdadeiro, meu herói, meu guerreiro. Glória a Deus. Este é o Deus de Oh, Israel. glória a Deus. E como a nossa missionária disse também, louvou, né? Depois do culto. Depois do culto você vai ver o que é isso. Depois que você adorar, depois que você entregar, tem providência. Eu creio, Jesus. Para mim e para a tua vida. Meu Deus. E como a nossa irmã Isabel também louvou, que nós temos valor. Por que você tem valor? Porque o Espírito Santo se move em você. Um cofre vazio não tem valor algum. O que dá valor ao cofre é o que está dentro dele. Então eu e você, vazios de Deus, não temos valor algum. Mas o Espírito Santo se move em mim e em você. Por isso somos preciosos e valorosos para o Senhor. E precisamos crer que a providência dele é para a minha e para a tua vida. E que ele vai abrir os olhos espirituais para que possamos enxergar a providência. E que tudo que estamos passando, e que tudo que estamos vivendo, é para testemunho do poder de Deus. Amém? E que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.